E aí galera, beleza? Aqui é o Walter. Sim, ele mesmo, né? Olha só, agora um videozinho diferente, né? Convido você a curtir aí a nossa viagem, o nosso passeio aí, né? Pelas periferias, pelas rodovias da cidade de Goiânia, não é? E vamos conversar sobre um assunto bem interessante, né? A respeito do que eu aprendi depois dos 40, né? O que eu aprendi depois dos 40? Pra quem não sabe, eu tenho 40 anos, a idade chegou, não é? Não sou tão jovem assim. E você, quantos anos você tem? Você tá na casa dos 30, na casa dos 40? Porque a gente aprende muita coisa, né? A gente amadurece com a vida, né? E tem muitas coisas que eu aprendi depois dos 40 anos. E talvez você só entenda isso que eu vou falar quando chegar nessa idade. Ou talvez não, né? A gente passa boa parte da vida tentando provar alguma coisa, não é verdade? A gente passa, né, a maior parte da vida provando que é capaz, né? A gente quer provar que está bem, provar que venceu, provar que tem dinheiro, provar que é feliz. E quando chega aos 40, alguma coisa começa a mudar dentro da gente, saca? Você começa a perceber que não precisa mais provar tanta coisa pra ninguém, sabe? E talvez, né, na verdade, isso seja uma das maiores libertações da vida. Né? Quando você alcança os seus 40 anos, você começa a pensar dessa forma, sabe? Você pensa assim, pô, pra que dar satisfação? Não tem necessidade, né? Não tem... Quando você é jovem, você até tem, às vezes você tem isso, pela falta da maturidade, talvez, né? Então, quando a gente é jovem, de fato, parece que existe uma corrida. Não sei se vocês já perceberam. Todo mundo tá correndo, né? Você olha pro lado assim, você vê alguém comprando uma casa, o cara louco querendo comprar um imóvel, comprando um carro, outro viajando, outro casando, outras pessoas tendo filhos, né? Outra pessoa abrindo uma empresa. Aí, tipo, você, no caso, nós, assim, né? Começa a pensar, pô, será que eu tô ficando pra trás? Bem, eu mesmo já pensei nisso, né? Quando eu era jovem, eu via pessoas da minha idade, jovem, conquistando coisas e tal, né? E a gente cria uma espécie de calendário imaginário na própria vida, né? Até os 20, você deveria fazer isso. Aos 30, você tem que fazer até isso, aquilo. Aos 40, você deveria estar com a vida já resolvida. Mas quem inventou essa regra? Porque na realidade a vida não funciona assim. E é desse jeito, né? Já parou pra perceber? As pessoas falam assim pra você: ó, já tá na casa dos 30, 40 anos, quanto você tem na conta? Você tem 100 mil reais na conta? Quanto você tem de reserva de emergência? Você já tem uma casa quitada? Já tem um carro? Já tem quantos imóveis? Né? Você não tem? Puxa vida, logo você é um fracassado. Não, você simplesmente vive a vida real, né? Depois dos 40, você começa a perceber que muita coisa que parecia extremamente importante aos 20 começa a perder valor, né? A gente dava muita moral para as coisas quando a gente tinha 20 anos, né? Coisas que hoje, se a gente olhar para trás, a gente vê aquilo e percebe que é uma grande bobagem, né? Ter dado tanta atenção para esse tipo de situação, né? A opinião dos outros, por exemplo, né? É algo que a gente... Bem, enfim, hoje, aos 40, tem gente que ainda preocupa com a opinião alheia. Eu não me preocupo mais. Mas quando você é mais jovem, isso se torna mais potencializado, né? Você se preocupa muito com a opinião alheia, né? Com as roupas que você vai vestir, do jeito que você tá andando, com quem você tá andando, o que você tá escutando, né? Você se preocupa o que as pessoas vão pensar de você. Quando você é mais novo, uma crítica pode acabar com o seu dia, sabe? Uma crítica, né? Algo que... Ah, crítica construtiva. Não existe crítica construtiva, isso é uma falácia, né? Alguém fala alguma coisa sobre você e aquilo fica na sua cabeça durante horas, né? E assim, quando você alcança os 40, igual eu tenho hoje, depois dos 40, você começa a pensar, tá, e daí? Foda-se, né? Você não tá nem aí mais pra essas coisas, né? Por quê? Porque você ficou indiferente, né? Porque você finalmente entendeu que não dá pra viver a vida tentando agradar todo mundo. Entendeu? Você já amadureceu o suficiente pra entender isso. Não faz sentido agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. E nesse caso, você adota um foda-se e alivia a sua vida, entende? E existe uma coisa que eu aprendi, de fato, né? Quanto mais você tenta agradar todo mundo, menos você consegue viver a sua própria vida. E isso é muito forte, ó. Vou falar de novo, ó. Grava isso aí. Quanto mais você tenta agradar todo mundo, menos você consegue viver a sua própria vida. Entende? Isso é um fato, né? As pessoas vivem a vida tentando agradar os outros e não a si mesmas, né? Não tem coragem de falar não, né? De sim pra tudo. Porque quando você diz sim pra tudo, você fala não pra você mesmo, né? Então, assim, não tem coragem de negar favores, não tem coragem de negar empréstimo. Ah, me empresta isso, me empresta dinheiro, me empresta seu nome,
né? São coisas que a gente não empresta, né? Que é o quê? O nome, o automóvel, né? Um veículo, coisa que você não empresta. Nome, o dinheiro e automóvel, né? Enfim. Então, essas coisas, ela muda, né? A nossa relação com o tempo. Aos 20 anos parece que o tempo é infinito, né? Tem gente que tem 20 anos de idade, acha que é imortal, vai viver pra sempre. Aí pensa, depois eu faço, não, depois eu viajo, depois eu compro, não, depois eu começo, depois eu resolvo. Só que depois dos 40, você começa a perceber que esse depois não é garantido, entende? E não tem esse negócio de, depois. Não, cara, você já tá você já chegou aos 40. Entendeu? A idade chegou, velho. Você não é jovem. Eu sou um jovem de 40. Não, velho. Você não é um jovem de 40 anos. Você é um homem de 40, uma mulher de 40. Você já é uma pessoa adulta, madura. Você é um maduro, entendeu? E isso muda tudo. Você começa... Tipo assim, com esse pensamento de maturidade, você começa a valorizar coisas muito simples, né? Um café mais tranquilo, uma conversa boa com uma pessoa interessante, uma tarde sem problemas. Cara, vou te falar... uma tarde sem problemas é tudo na vida, pô. Pelo amor de Deus, é bom demais. Uma tarde sem problemas, né? Uma pessoa que realmente gosta de você. Um lugar onde, sei lá, onde você consegue respirar em paz, né? Porque dinheiro, de fato, é importante. Claro que é. Mas não paga conta com um discurso bonito, né? Tipo assim, ninguém paga conta com um discurso bonito, entende? Mas chega uma hora em que você percebe que o dinheiro nenhum compra de volta determinadas horas da sua vida, sabe? Às vezes você você tá nos seus 20, 30 anos e... Enfim, e deixa de fazer coisas que você quer fazer esperando, depois eu faço. Quando você chega nos 40, você não tem mais esse pique, essa força, essa vontade enfim, e perdeu. E isso torna as pessoas mais amarguradas na vida, né? Isso que faz as pessoas se tornarem mais amarguradas, né? E assim, e talvez por isso eu tenha aprendido outras coisas, né? Por exemplo, nem toda batalha merece ser lutada. Isso é um fato, né? Nem toda batalha merece ser lutada. Quando somos jovens, queremos responder tudo, né, cara? A gente quer provar tudo, quer provar pros outros que a gente é capaz e tal, né? A gente quer ganhar todas as discussões, a gente... Tipo assim, nós sempre temos que provar que estamos certos, né? A gente quer convencer aquelas pessoas que ficam discordando da gente. E assim, depois que você alcança certa idade, como os 40... você começa a perceber que algumas discussões simplesmente não valem a pena, literalmente. Principalmente agora, que é ano eleitoral, né? Não vale a pena, tem discussão que não vale a pena, tem debate que não vale a pena. Hoje o que prevalece é a sua paz mental, entendeu? Você pode estar certo e ainda assim escolher ficar quieto, sabe? Às vezes você está correto no seu debate, na sua discussão, a pessoa fala algo completamente equivocado e você... Tá bom, para você evitar o estresse... você aceita, tipo assim, você deixa quieto, não é? É por aí, entendeu? Pode ter razão e escolher ir embora, né? Assim, as pessoas, elas preferem ir embora, né? Tá, tudo bem, você tem razão, tá, ok, eu vou embora, entendeu? Então, assim, discordar de alguém hoje é paz, né? É paz, entende? E não é fraqueza, é maturidade, entendeu? Não é fraqueza, é maturidade. E tem uma outra coisa que também seja mais importante ainda, né? Que, tipo, depois dos 40, você consegue enxergar melhor quem realmente está do seu lado. Isso aí é muito importante. A vida vai filtrando as pessoas, entende? Algumas ficam, outras desaparecem. Algumas só estavam perto de você porque você estava bem. Outras continuam, né? Quando você não tem nada a oferecer. Você percebe quem tá com você dos piores momentos, dos melhores momentos. E você começa a entender que não precisa de centenas de pessoas, de milhares de pessoas te seguindo, né? E, enfim, às vezes meia dúzia de pessoas verdadeiras vale muito mais do que uma multidão. Tem gente que dá muito valor em seguidores de rede social. Isso aí é uma besteira total. Não significa nada, entende? Então você começa a preferir qualidade ao invés de quantidade, entendeu? Mas, enfim, é isso, né? E tem outra coisa também. Outra coisa que eu aprendi também é que não existe idade certa pra recomeçar, tá? Isso é uma mentira que colocam na cabeça da gente. Já estou velho demais, o tempo já passou, eu deveria ter começado antes, tal. Não. Você realmente, tipo assim, talvez você realmente devesse ter começado antes, mas não começou. E agora, né? Tipo, e agora? Vai passar os próximos 10 anos reclamando dos 10 anos anteriores? Ou vai começar? O que você vai fazer? Entende? Você vai ficar reclamando. Eu poderia ter feito, já tô nos 40, a idade chegou, fudeu. Não, cara.
tem como recomeçar, mas não, você ainda não é mais jovem, você tem que entender isso. Então, se você é um jovem de 30, 20 anos, comece a pensar, sabe, no seu futuro, porque a idade vai chegar. Muita gente pensa assim: ah, e se eu morrer hoje? E se não morrer? E se viver? Entendeu? Então, você precisa ter esse pensamento, sabe, de que você vai chegar a uma certa idade, e quando você alcançar essa certa idade, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis pra você. E se você tiver trabalhado de uma maneira correta, sendo honesto e justo, provavelmente, ó, quando você chegar aos 40 anos, você vai ter uma vida melhor. Porque tem pessoas de 40 anos com uma vida muito difícil e uma pessoa de 40 anos com uma vida um pouco mais tranquila. Por quê? Porque ela soube tomar as melhores decisões, soube tomar as melhores opções, escolher as melhores opções para sua vida, entendeu? Enfim, é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do nosso passeio aqui. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa um like aí, se inscreve aí, tá? E deixa um feedback, que aí eu continuo com mais vídeos desse formato. Demorou? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou, até mais.